Boa tarde. Vou colocar o telefone aqui de novo, que ele caiu. Oi, gente. Minha conexão não tá muito boa. Eu sei que eu não tenho muito costume de fazer live. Eu não gosto muito de falar em público ou no Instagram pros meus amigos. Mas, oi Raquel, que bom que você tá aqui. Larinha, eu não tenho costume de fazer live, mas eu fui desafiada pela minha igreja, a Segunda Igreja Batista de Petrópolis, a fazer essa live em comemoração ao Dia da Bíblia. Hoje é o Dia da Bíblia e em comemoração a esse dia tão especial para nós cristãos, eu tô aqui para falar um pouco da minha experiência de conversão. Eu me converti com 9 anos de idade numa mensagem do pastor Hélio Portela na primeira igreja batista da Barra da Tijuca. Oi, Esther! Foi uma experiência marcante na minha vida. Eu não tenho uma memória muito boa, eu lembro de muito poucas coisas que aconteceram comigo naquela época. Mas dessa experiência eu me lembro. Na verdade, eu não tinha nem 9 anos, eu tinha 8 anos de idade. Porque eu me batizei já com 9. Eu me batizei na Igreja Batista do Bom Retiro, em Ipatinga. Provavelmente no último ano de ministério do meu pai lá. Então, quando eu me converti, eu ainda devia ter uns 8 anos. Eu me lembro que eu não gostava de ficar no culto dos adultos. Eu pedia sempre para estar no culto das crianças, ajudando, para não ter que ficar ouvindo a mensagem. Mas nesse dia específico, se eu não me engano, o cultinho era só até 7 anos ou até 8 anos, eu já tinha passado da idade. Por algum motivo, pediram para eu ficar no templo, no culto dos adultos. E eu fiquei. E durante a mensagem, eu me lembro de poucas coisas da mensagem em si, mas eu me entendi pecadora. A Bíblia diz, né, que todos pecaram e por isso destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos afastados de Deus devido ao nosso pecado. E com 8 anos eu entendi isso. E na mensagem do pastor Hélio Portela, pai, né, ele falou que nada do que eu pudesse fazer me achegaria para perto de Deus. Mesmo se eu fosse uma pessoa muito boa, se eu fizesse obras de caridade, nada disso seria suficiente para me aproximar de Deus. Que a única coisa que realmente era suficiente para me aproximar de Deus era Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez na cruz. E o fato dele ter morrido na cruz pelos meus pecados. E com 8 anos de idade eu entendi isso. E aquilo, eu me lembro que eu chorava muito. E ainda só de lembrar eu tenho vontade de chorar de novo. Eu chorava muito, 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 porque naquele momento eu entendi o sacrifício de Cristo por mim. Eu já conhecia todas as histórias da Bíblia, eu já sabia que Jesus tinha morrido na cruz, mas naquele momento eu entendi que ele morreu por mim, para me aproximar de Deus. E ele não fez isso só por mim, ele fez isso por você também. Ele fez isso por todos nós. O sacrifício dele foi por todos nós. E a partir dali, eu tentei viver, né, uma vida que honrasse esse sacrifício. Isso não significa que eu não erro. Eu erro muito. Por mais que não pareça, né, gente? Porque eu beiro a perfeição na maioria dos meus momentos. Brincando. Eu erro muito. Como todos vocês, nós erramos muito. A gente peca muito, a gente entristece o coração de Deus. Mas eu acho que o diferencial do cristão é que nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E ele nos incomoda. Então, quando eu erro, eu sinto um incômodo muito grande. Que
faz com que eu me mova no sentido de não tentar errar mais, né? Mas ainda assim eu erro de novo. E peço perdão a Deus, mas continuo nessa constante tentativa de honrar ao meu Salvador, honrar o sacrifício dele na cruz e ser cada vez mais parecida com ele. E eu acho que esse é o nosso desafio, né? Reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz, no Calvário, que morreu pelos nossos pecados, para que a gente pudesse estar mais perto de Deus e honrá-lo, né, como nosso Salvador, obedecendo seus mandamentos, amando ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. E esse é o nosso desafio, é o desafio do cristão, né? Aos meus amigos que não são crentes, fica o meu pedido, fica o meu testemunho. Se você quiser conhecer um pouco mais da palavra de Deus, se você não tiver uma Bíblia, fala comigo que eu te presenteio. É uma honra, um prazer para mim presentear alguém com uma Bíblia. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no privado. Eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos. E a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse Jesus que direcionou a minha vida num sentido que eu tenho certeza que fez toda a diferença. Se você quer saber um pouco mais sobre esse Jesus, se você quer saber um pouco mais sobre o sacrifício que ele fez por você, por mim, me procure. Não deixe para depois. Não pense que se você buscar esse Jesus, você vai ter que mudar muitas coisas na sua vida. Você vai mudar o que você quiser mudar, o que o Espírito Santo tocar no seu coração, e você vai entender que você precisa mudar. Não é doloroso, é prazeroso. Essas mudanças são prazerosas. Não acha que você precisa abrir mão de alguma coisa para depois ter um encontro com Jesus, ou que você precisa melhorar em alguns aspectos da sua vida para depois você ter um encontro com Jesus. Não. Jesus quer do jeito que você tá, do jeito que você é. Ele quer ter um encontro com você desse jeitinho que você está. Então, se você quiser, eu posso orar com você. Se você tiver algum pedido de oração, se você quiser conhecer mais sobre esse Jesus, pode me chamar no privado e a gente vai ter uma conversa melhor, tá bom? Aos meus amigos que já são crentes, um beijo. Aos meus amigos da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, estou ansiosa por ver as suas lives. Beijos. Tchau, tchau.